Nós estamos, por ordem do Espírito Santo, trazendo o conhecimento de Deus para a igreja. Trazendo os atributos de Deus, falando quem Deus é. Falando sobre a pessoa de Deus. E hoje eu quero falar sobre o grande dia. O grande dia do juízo de Deus. O grande dia do juízo final. Talvez no culto de hoje você tenha convidado alguém. Talvez você convidou alguém e disse assim, vamos ao culto. E talvez a pessoa disse assim, não dá para mim ir, eu tenho um compromisso. Ela se esquivou de vir. Mas eu quero te dizer que nesta noite, nesta reunião de hoje, ela pode dar desculpas e não vir. Mas na reunião do juízo final, ela vai ter que comparecer. Na reunião de hoje, muitas pessoas se sentiram cansadas e não vieram. Mas a reunião do juízo final, todos, independentemente da forma que estiverem, vão ter que comparecer nesta reunião. O trono branco é a justiça máxima de Deus. É o juízo final, onde Deus vai dar um basta na impiedade do mundo. Onde Deus vai destruir todo o universo, todas as galáxias. Deus destruirá tudo. E vai com a sua igreja, com os seus escolhidos, com os seus filhos, morar na eterna glória para todos sempre. Eu não sei se vocês perceberam, mas o capítulo 20 começa no finalzinho do milênio. E o milênio termina. Satanás é solto por um período de tempo. Depois Satanás é subjugado. Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo, automaticamente são julgados e lançados num lago que arde com fogo e enxofre. E em seguida inicia-se o grande julgamento do trono branco. Deus já tinha vencido o diabo, já tinha colocado Satanás. Lá no lago de fogo, Satanás não vai reinar. Lá ele vai sofrer como qualquer ser mortal. E agora Deus vai julgar, vai punir o seu último inimigo. Deus vai punir os homens. Deus vai acertar conta com os homens. Esse dia vai ser um dia tremendo. Vai ser um dia em que Deus vai julgar cada pessoa individualmente. Nesse juízo Deus vai julgar pensamentos. Desse juízo Deus vai julgar palavras. Deus vai julgar obras. Sabe aqueles pensamentos que você pensa e que acha que ninguém sabe, Deus sabe. E uma das coisas que mais me chama a atenção no dia do juízo final, sabe qual é? É que a Bíblia diz que Deus já está preparado para o grande julgamento. O que isso significa? Que Deus já está preparado. Significa que Deus já tem tudo o que Ele precisa para punir, para corrigir, para condenar aqueles que estarão diante do seu trono. Os juízes de hoje levam um tempão para tentar recolher provas. E às vezes as provas que tem são falsas. Mas o justo juiz ali já está dizendo: qual era a cor do trono? Qual era a cor do trono? Repita comigo, o trono é branco. Sabe o que significa trono branco? Santidade, justiça absoluta. Não vai haver nenhum tipo de negócios. Não vai haver acordos. Não vai haver alianças. O trono é branco. Ele é santo. O que está sentado é santo. Não vai haver negociações. E Deus já tem todas as provas, desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. Deus tem a sua vida toda registrada lá em cima. Deus, como eu disse semana passada, o ser humano chega a pensar, pode catalogar até 30 mil pensamentos diários. Imagine você, 30 mil pensamentos por dia você consegue catalogar. E esses 30 mil pensamentos estão registrados no céu, que todo dia você pensou, quer seja bom ou quer seja ruim. Deus já tem todas as provas, já tem tudo sobre você, tem tudo sobre nós.
Não precisa de ninguém chegar lá e dizer: Senhor, eu tenho as provas que incriminam o Heraldo. Deus já tem todas as provas que ele precisa. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quantas pessoas têm medo do Apocalipse? Quantas pessoas têm medo de ler o Apocalipse porque dizem que é um livro de figuras, de difíceis interpretações, que nada. O nome já diz Apocalipse, revelação. Se é revelação, não tem nada escondido, está ali, está explícito. Deus abriu o jogo e mostrou para nós tudo o que vai acontecer. Está tudo escrito e o que vai acontecer ali, vai acontecer e ninguém pode evitar. Para muitos eruditos, o livro do Apocalipse é reconhecido como o desdobramento. Para outros é a retirada do véu. Eu também penso, particularmente penso, irmãos, que o livro de Apocalipse é um livro de mistério. É um livro de majestade, mas também é um livro de muito tormento. Porque ali Deus nos mostra o estágio final dos ímpios, que para todos sempre serão apertados por Deus, serão punidos por Deus. E uma das coisas que eu tive pensando ao meditar nessas palavras: se há mais de 1 milhão de caminhos que levam o homem ao inferno, não existe um que tire o homem de lá. 1 milhão de caminhos que levam o homem para o inferno, e não existe um sequer que tire ele de lá. O inferno não existe saída. O inferno não existe escape. O inferno não existe escapatória. Deus fez o inferno muito bem feito. Deus preparou o lago de fogo muito bem feito. Nem o próprio Satanás vai conseguir sair de lá. Então, se existe 1 milhão de caminhos que Satanás coloca na sua frente, que te conduz ao inferno, deixa eu te lembrar: não existe um para você sair de lá. Não existe saída do inferno. Se no céu a canção que é cantada lá todo sempre é: digno é o Cordeiro de receber glória, honra, louvor, majestade, porque com o seu sangue comprou povos de nações, tribos e línguas. Se no céu essa canção não se para, existe uma outra canção que é cantada no inferno, e é esta: acabou a cega, findou o verão, e nós não conseguimos ser salvos. E eu sugiro a vocês um conselho, a vocês que estão aqui essa noite. Diante de um mundo tão perverso, diante de uma política corrupta, diante de uma política imoral, diante de uma população imoral que nós vivemos, diante de tantas coisas que estamos vendo, diante de uma economia falhada, destruída, desfacelada, eu aconselho a vocês a lerem Apocalipse 17, 18 e 19 esta semana. Diante de tudo isso que nós estamos vendo, eu aconselho vocês a ler esses 3 capítulos de Apocalipse essa semana. Leiam e vocês vão ver. O livro de Apocalipse também tem uma particularidade. É o único livro que tem essa particularidade, que no capítulo 1, versículo 3, Deus diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as profecias deste livro, porque o dia ou o tempo está próximo. Olha como esse livro é diferente, porque ele fala do grande dia do julgamento de Deus, o lago de fogo, aonde já está o falso profeta, a besta e o dragão, a antiga serpente. E nós vamos comparecer diante de Deus. Cada pessoa vai aguardar a sua hora. Cada um vai aguardar a sua hora. É o dia do julgamento dos pecadores. E vi um grande trono branco. Obviamente isso tipifica pureza. O que passa em nossas mentes, irmãos? Ouça, que terrível. De cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Outros homens já pregaram também mensagens parecidas com essa há muitos anos atrás. Vários títulos foram dados a esse dia, como por exemplo John Wesley. O John Wesley chamou esse dia de o grande veredito. Billy Sunday, em sua forma maravilhosa, chamou esse dia de feriado de pagamento. Certo pregador do interior da Inglaterra, uma vez, o chamou de a última rodada. Você pode chamar do que você quiser, se preferir. Você pode falar
de um encontro com o destino final. Você também pode dizer ainda, se achar melhor, poderá chamar esse dia de o dia do acerto de contas com Deus. Se você quiser, poderá chamá-lo de o meu dia na corte. E o livro do Apocalipse começa dizendo que essas coisas em breve acontecerão. 2000 anos já se passaram. 2000 anos se passaram e isso está muito próximo de acontecer. Vamos analisar aqui algumas coisas importantes. O juízo final, preste atenção, o juízo final será a maior de todas as reuniões, de todos os tempos. Quem estará ali nesta reunião, pastor Heraldo? Ali estará desde o primeiro Adão até a última criança que vai nascer neste mundo. Desde o Adão até a última criança que nasceu no mundo. Todos, sem exceção alguma, todos os seres humanos que já pisaram nessa terra estará lá nesse julgamento. Você estará lá. Todos serão obrigados de comparecer neste tribunal. Quantas pessoas hoje deixaram de vir? Quantas pessoas hoje não deram importância? Quantas pessoas talvez deixaram de ir para a sua igreja, não dizendo nem aqui, deixaram de ir para a sua igreja, estão sentadas agora na frente do Deus chamado televisão, estão assistindo os seus programas preferidos, e elas estão esquecendo, porque essa geração de hoje está esquecendo disso. Nunca houve um tempo, irmãos, de uns cristãos tão largados como nos dias de hoje. Esse cristianismo que nós estamos vivendo hoje é o pior de todas as gerações que já pisaram neste planeta. Quer ver? Você vai perguntar, talvez um cristão, experimente fazer a pesquisa por si só. Chega para um cristão como quem não quer nada e pergunta: quanto tempo você está na igreja? Ele, obviamente, alguns vão responder: eu estou há 10 anos. Quantas vezes você leu a Bíblia toda? Ele vai dizer: nunca li a Bíblia toda. Como é que pode você viver 10 anos dentro da igreja e nem sequer leu a Bíblia uma vez? Que é isso? Ignorância. Não conhece Deus, é por isso que está aí tantas coisas acontecendo no seio da igreja, tantas sujeiras, imundícias, porque não conhece o Deus que estão servindo. Muitos vão chegar no trono cru, sem saber nada sobre Deus, e quando se depararem com Ele, vão tremer, vão estremecer, porque não conheceram Deus, não se preocuparam em ler a sua palavra. Como eu disse, quantas pessoas saem desta igreja, lá acaba o culto muito tarde. Pessoas que não têm interesse à palavra de Deus. Eu não estou preocupado com essa qualidade de pessoas, viu? Porque é a palavra de Deus que te limpa. É a palavra de Deus que te santifica. Não adianta você ir para uma igreja, ficar cantarolando, batendo palma. Isso não salva. Isso não liberta. Nós estamos vivendo esse tempo. O povo está vivendo o que Paulo disse. Acontecerá que nos últimos tempos terão comichão nos ouvidos. Sabe o que é comichão nos ouvidos? Quando começar a ouvir a palavra de Deus demais, vai coçar o ouvido. Eu não quero ouvir muito, eu quero ouvir um pouquinho só. Eu quero dançar, eu quero pular, fazer discoteca gospel. Escute, no inferno e no lago de fogo não terá discoteca gospel. A geração de hoje não conhece Deus. Eu vi uma reportagem, uma igreja. Sabe a cor que pintaram a igreja? Preto. Porque diz que a igreja não pode se parecer com a igreja. A igreja tem que ter luzes, iluminação, como se fosse boate, para atrair os jovens. Queridos, quem faz um negócio desse não sabe quem é Deus. Quem faz um negócio desse não sabe. Deus não precisa pintar a parede de preta e nem atrair ninguém com luz, porque Ele tem o seu Espírito. Quem não conseguir vir atraído pelo Espírito Santo pode ficar na igreja 20 anos, mesmo assim vai para o inferno, porque só o Espírito Santo que te atrai, te limpa, te regenera, te faz filho de Deus e te faz morar no céu. Fora Ele, sem chance. Sério? Não, a igreja, a minha intenção é que não se pareça com igreja. Talvez algum de vocês viram essa reportagem. Igrejas carnais, que usa fórmulas carnais para atrair pessoas carnais. E depois tem que fazer
programações carnais para alimentar a carne, para sustentar essa gente. E está lá, a igreja cheia de adultérios, cheia de mentiras, cheia de idolatria. Deus está irado com essa geração, meus queridos. Deus está irado, fuja da ira de Deus. Deus está muito irado. Estão pisando o sangue do seu filho. Os homens estão querendo usar os seus próprios métodos, mas vão pagar caro. Um dia vão acertar contas com Deus. E olhe para mim, um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador, não se preocupa se a sua conta bancária está no vermelho. Ele não se preocupa, ele não deixa de dormir porque você está passando um problema no casamento. Mas um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador se preocupa com algo dessa natureza que eu estou pregando. O dia do juízo final. O dia em que cada um dos senhores e senhoras que estão aqui vão ter que encarar Deus face a face, como está aquele homem. E você vai ter que dar conta de tudo que você fez. Tudo que você fez. Quando nós paramos para pensar, isso me tira o sono. Você não sabe quanta angústia eu passei ao ler essa mensagem, ao preparar essa mensagem. Com vontade de sair pela rua gritando aos ouvidos, chegar aqui e gritar aos ouvidos de vocês, incomodá-los, para que vocês entendam que haverá um dia de trono. Você vai ter que dar conta de tudo que você anda fazendo. Talvez você convidou alguém e não quis vir, mas no julgamento não vai ter como. Todos serão arrastados para o julgamento. Todos estarão nessa reunião para o acerto de contas com aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quais são as pessoas que estarão nesta reunião, pastor? A Bíblia dá alguns nomes. A Bíblia cita alguns nomes dessas pessoas. A começar com Apocalipse 21:8. Não abra. Eu vou citar aqui alguns nomes. Quem vai estar no dia do juízo? Quais são as pessoas que estarão ali? Ali vão estar os tímidos, ali vão estar os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os injustos, os efeminados. Vai estar os ladrões, os roubadores, os adúlteros, os sodomitas, os avarentos, os imorais, os lascivos, os prostitutos, os irados. Todos que contendem, os impuros, os feiticeiros, os odiosos, os que causam discórdia, os ciumentos, os irados, os egoístas, os que causam dissensões, os que fazem facções, os invejosos, os que se embriagam, os bêbados, os que fazem orgias, os hipócritas, os egoístas, os avarentos, presunçosos, os arrogantes, os blasfêmios, os desobedientes, os ingratos, os ímpios, os sem amor à família, os irreconciliáveis, os caluniadores, os sem domínio próprio, os cruéis, os inimigos do bem. Ali vão estar também os traidores, os precipitados, os soberbos, os que são amantes dos prazeres desta vida e não deixaram de ser amigos de Deus. Ali vai estar também, não pensem vocês que Deus se esqueceu, porque Deus não se esquece. Ali também vai estar o Hitler, que matou, massacrou mais de 50 mil pessoas. Milhões de pessoas foram mortas, inclusive 6 milhões de judeus. Ali vai estar também, irmãos, Mussolini. Ali vai estar Buda, que inventou essa religião budista para levar as pessoas para o inferno. Ali vai estar Buda, acertando contas com aquele que está sentado no trono. Ali vai estar Maomé. Ali vai estar Allan Kardec, que fundou o espiritismo kardecista, mentindo para as pessoas que tinha vida, que tinha reencarnação ao invés de ressurreição, e está levando multidões para o inferno. Allan Kardec vai estar diante do trono e meu Deus vai julgá-lo e condená-lo. Ali vai estar Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, que de sábado e domingo disseminam essas mentiras, negam a eficácia do sangue, negam o Espírito Santo, negam a palavra, negam tudo, mas esses homens estarão neste dia lá, e o meu Deus vai segurar o seu nariz e vai dizer para eles: por que vocês inventaram mentira para o meu povo?
Eu quero ver que conta esses homens vão dar para o meu Deus. Não pense vocês que o Deus que criou tudo isso vai deixar impune todas essas barbárias que os homens estão fazendo, acreditando em suas pobres mentes caídas e carnais, que são como Deus, porque não são. Ali vai estar Mahatma Gandhi, que está levando multidões na Índia e no mundo a adorarem ratos, bichos, ao invés de adorar o Criador. Ali vai estar todos os reis que já viveram nessa terra. Ali vai estar todos os presidentes da república. Ali vai estar todos os senadores. Ali vai estar todos os juízes desta terra. Ali vai estar os deputados federais e estaduais, prefeitos, senadores. Ali vai estar vereadores. Ali vai estar secretários de segurança. Ali vai estar a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal. Ali vai estar toda essa gente. E eles vão ter que acertar conta diante do tribunal, que é puro, que é santo. Se eles acham que Deus não vai punir, estão completamente enganados. Precisamos acordar, irmãos. Precisamos entender o que a Bíblia está dizendo e acordar desse sono indolente. Ali vai estar também todos os servos, todos os livres. Ali vai estar todos os ateus. Ali vai estar os pretos, os brancos. Ali vai estar todas as pessoas de todas as etnias, de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos. Ali vai estar os sábios. Ali vai estar os ignorantes, os ricos, os pobres, os pequenos e os grandes, todos diante do trono. E ninguém vai sair para ir no banheiro enquanto ele não julgar. Vocês estão entendendo? Ver tudo isso que Deus criou e não temer o seu nome é loucura. Não saber que existe um ser supremo maior do que tudo ao ver a criação. É mais ou menos você pegar um relógio, tocar o relógio sem pensar que aquele relógio existe, porque por trás do relógio existe um relojoeiro. Atrás dessa criação existe o Criador, que criou todas as coisas para a sua glória. Mas o pecado e Satanás tem feito tudo isso vir de água abaixo. Mas eles vão acertar contas com Deus. Amém? Vocês estão prontos? Estão ou não estão? Eu estou nas preliminares ainda. Escutem. João disse assim. Ele começa dizendo: eu vi um grande trono branco. Repita comigo: João viu o grande trono branco. Eu creio que é por aqui que a gente tem que começar, irmãos. Sabe por quê? Essa geração está como está, e eu tenho certeza que vocês não vão sair daqui iguais. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje botando essa cabeça de vocês para funcionar. Sabe por que o mundo está como está? Porque está faltando isso aqui, ó. Eu vi o trono. Enquanto você não descobrir, não entender que existe um trono, você vai viver uma vida largada, vai viver como se não tivesse ninguém sobre a sua vida. Você vai mandar em todo mundo, querer viver a sua vida, não querer obedecer nada, não obedecer ninguém, porque você não viu o trono. Mas quando você vê o trono, a história muda. Jeremias viu o trono, precisou ver. Ezequiel viu o trono, precisou ver. Isaías viu o trono. E a vida de Isaías foi impactado ao ver: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia. Isaías, a partir desta visão, Isaías foi transformado. Isaías era aquele crente que vivia falando palavrões. Isaías gostava de anedotas. Isaías não levava Deus a sério, até o dia que Deus abre o céu e mostra o trono para Isaías, e ele bate e cai na real. Trono
Deus, juízo, acertos de conta. Talvez alguém aqui precisava ver o trono de Deus. Talvez vocês precisavam ouvir uma mensagem como essa para entender que existe um trono. Existe um trono, existe um juízo, existe um julgamento que está por vir. Aleluia. E vi um trono. Nabucodonosor. A Bíblia diz, lá em Daniel, que Nabucodonosor fez isso, ó. Quando ele levantou a cabeça, olhou para o céu, voltou o sentido. Ele estava sem sentido. Ele estava como louco. Mas o sentido dele só voltou quando ele olhou para o céu. O seu sentido, irmão, só vai voltar para a sua vida quando você olhar para o céu e entender que vai ter um trono. Tem um trono ali no céu que você vai ter que prestar contas. Quer você não, quer você queira, quer você acredite ou não, quer os ateus digam que sim, que não, quer os teólogos acreditem ou não, quer as pessoas acreditem ou não, quer você aceite ou não, haverá um dia, haverá um trono, e esse trono Deus vai julgar com justiça. Talvez se você vê o trono como Nabucodonosor viu, ele disse, os meus sentidos voltaram. Aleluia. Escute, aqui está. Nabucodonosor, olha o que ele disse. Abra sua Bíblia rapidinho, Daniel. Eu tenho que ler esse texto. Daniel, aleluia. Depois de Ezequiel, capítulo 4, 36 e 37. Diz assim: no mesmo tempo, quando ele olhou para o céu, me tornou ouvir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-se a vir a minha majestade, o meu resplendor, e buscar os meus capitões, os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, eu, Nabucodonosor, eu louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e todos os seus caminhos juízo, e pode humilhar todos que andam na soberba. Ele estava comendo capim durante 7 anos, mas por um dado momento ele olhou para o céu. Ele pôde olhar para o céu, ele olhou para o céu e o entendimento dele voltou. Ele estava vivendo como um animal porque não estava olhando para os céus. É assim, irmãos, quando a gente deixa de olhar para o céu e de entender o Deus que está lá em cima e das contas que vamos ter que prestar, nós vivemos pior do que os animais. Fazemos coisas que nem os animais faziam. Ele diz, o meu entendimento voltou porque eu olhei para os céus. Irmãos, está na hora de você olhar para o céu. Está na hora de você ver que existe um trono, existe um juízo, um julgamento. E Deus não tem como você chegar lá e dizer que você é parente de fulano, de ciclano. Com Deus não tem isso. Amém? Essa geração está vivendo como estamos vendo. Fazer igreja como boate. Vocês concordam? Pintar a igreja de pretinho? Eles estão pensando no bem-estar das pessoas e não no bem-estar do Deus, dono da igreja. Vocês estão pensando que absurdo? É uma igreja aqui por São Gonçalo, uma igreja conhecida, mas que abriu agora em São Gonçalo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deixa eu sair da introdução. Presta atenção. Diz assim: e vi um grande trono branco. João viu, olha para mim, olha o que ele viu, grande, um grande, diga comigo, grande. Por que João frisou que o trono era grande? Por que o trono é grande? Ele não está falando, irmãos, aqui de uma cadeira maior, enorme aquela cadeira, eu nunca vi na terra igual, aquela cadeira é grande, não. Grande aqui está falando da grandeza, da magnitude daquele que está sentado no trono. O trono aqui fala da majestade, da grandeza, da glória do Deus que está sentado naquele trono. Grande aqui fala da extensão do seu domínio, da extensão do seu poder, o Deus criador de todas as coisas. Grande aqui fala da sua magnitude, da sua
grandeza. Dá para vocês entenderem isso? Ele podia dizer, eu vi um trono. Por que ele diz, eu vi um grande? Já parou para pensar que o trono de Deus é grande? É grande porque é eterno, é grande porque é santo, é grande porque é justo. Outra coisa, ele viu um grande trono. Grande trono. Repita comigo, João viu um grande. Você já sabe o que significa. E ele disse que viu um trono. Diga comigo, trono. Sabe o que ele quis dizer quando viu um trono? Governo. Governo. Trono fala de governo. Trono fala de justiça. Vocês estão me compreendendo? Trono fala de justiça. Irmãos, quando se fala da justiça de Deus, temos que deixar em aberto, assim como João fez. João falou que o trono era um trono grande. Por que João fala isso? Porque a mente e a capacidade humana não consegue compreender a imensidão disso. E por isso, por não entender, não se pode explicar o que não se compreende. Por isso que João falou só, o trono é grande, é branco. Porque ele não dá, a mente não dá. Simplesmente não há palavras na linguagem humana para descrever. Porque a nossa linguagem não é forte o suficiente para isso. Para falar de uma grandeza, algo tão imenso como é a justiça de Deus e a santidade de Deus. Do brilho, da brancura reluzente da justiça de Deus. Que nem mesmo os anjos podem parar diante dela sem cobrir-se. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 7, o trono de Deus é tão branco, tão reluzente, tão brilhoso, tão grandioso, que nem os anjos que estão diante dele, nem os anjos que convivem lá podem chegar e olhar para o trono. Os anjos, quando chegam lá, sabe o que eles têm que fazer? Eles cobrem o rosto, porque não conseguem olhar para a grandeza daquele trono e daquele ser que está sentado no trono. Eles cobrem o rosto, porque não podem ver. E imagine, Hebreus 1:7, os seres que ali são chamados de fogo. Estão queimando, não pelo próprio fogo, mas pelo reflexo deste glorioso, terrível, magnífico Deus e a sua justiça. Este trono é que vai julgar você. É branco, sem mácula, sem defeito. Não é de cor incerta. Acordo não serão feitos com você, irmão. Você será julgado puro, branco, quente e santo caráter de Deus. Agora, quando vemos este trono, podemos entender muitas coisas. Este trono do capítulo 20, escutem. Quem já leu a Bíblia ou quem já leu o Apocalipse, existe um outro trono ali também no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 2 e 3. Existe um trono ali também. Só que não é o mesmo trono que eu estou falando. Porque o trono do capítulo 4 de Apocalipse, quando aparece o trono ali, diz a Bíblia, e tinha sobre ele um grande arco-íris. Não é o mesmo trono, porque o trono branco não tem nenhum arco-íris brilhando sobre ele, porque o capítulo 4 está dizendo que Deus quis fazer aliança com os homens. No capítulo 4 tem seres viventes, tem adoradores, tem anjos. Mas no capítulo 20 do trono aqui não tem anjos. Por que não tem anjos? Porque não vai ter promessas, não vai ter arco-íris. Não, vai ser seco. Vai ser, Deus vai afastar anjo, vai afastar tudo. Sabe por quê? Ele quer pegar você cara a cara sem ninguém interferir. Não vai ter cânticos, não vai ter promessas, não vai ter nada. Você e Deus. Você e Deus e mais ninguém. Você já parou para pensar nisso? Que um dia você vai ter que acertar conta dessa vida que você está levando? Pensa o que quer, fala o que quer, faz o que quer. Diz que é de Jesus, mas pinta e borda. Diz que é de Jesus, mas faz o que está na cabeça. Fala que é de Jesus, mas xinga palavrões. Fala que é crente, fala que tem religião, que conhece Deus, mas vive pior do que os desgraçados que vivem lá fora.
Você acha que Deus não vai te julgar? João viu um trono semelhante ao do início, dos grandes juízos que procedem o milênio. 4, do 2 ao 8. O primeiro trono foi posto no céu. Já o segundo, não sabemos o lugar. Havia o primeiro um arco-íris, indicando que Deus permaneceu fiel no cumprimento das promessas da aliança. O segundo está nu, não tem nenhum arco-íris, não tem nada. Não oferece lembrança, não tem aliança para cumprir. Do primeiro procedia relâmpagos, trovões e vozes, indicando juízos sobre a terra. Do último está escrito que era grande e branco, que nos fala do poder ilimitado da justiça pura e completa de Deus. É evidente que o grande juízo do trono branco não é o mesmo julgamento das nações, não é o mesmo. Do capítulo 25, 31 ao 46 de Mateus. O primeiro será quando vier o Filho do Homem na glória. Mateus 25, 31, 1 Coríntios 4, 3, 4, 2 Tessalonicenses 1, 10. O segundo será depois do milênio. No primeiro não há ressurreição, mas no segundo há. No primeiro as nações serão julgadas, no segundo serão os mortos julgados. Vocês estão me ouvindo? Diga comigo, o trono era branco. Deus nunca desperdiça a palavra. Ele com poucas palavras abusa, no bom sentido. Branco fala da seriedade e da justiça que predomina aquele trono. Tudo que vai acontecer ali é puro e justo. Ninguém irá para o inferno e depois para o lago de fogo porque Deus é injusto. Não. A brancura do trono, o trono branco e reluzente simboliza a santidade de Deus, a pureza de Deus, a justiça de Deus que não falha. Do brilho da santidade de Deus. O trono é branco, resplandece de pureza e de santidade. E o que exige justiça e castigo, julgamento e purificação e retribuição. Tudo isso descreve uma cena fora da história da humanidade. É o juízo final. Foge totalmente da nossa imaginação. Ele é santo. Ele é puro. Não haverá acordos. Não haverá, irmãos, nada, ninguém para te atrapalhar diante do trono. Ninguém. Deus vai julgar a todos. Escute. Você já pensou nesse dia? Você já pensou que um dia você vai ter que dar conta a Deus? Já pensou nisso? Olhe para mim, gente. E vi um grande trono branco. E o que estava diante, o que estava sobre ele. Quem estava nesse trono? O grande Deus Criador. O grande Deus Provedor. O Deus que Satanás estremece só de pensar nele. O poder de Deus é tão grande. A santidade de Deus é tão grande. Escute o que aconteceu aqui, porque aqui eu vou parar. Semana que vem eu volto aqui. Pá. Vou deixar vocês ir para casa com gostinho de quero mais. Escutem. Imagine a cena. O trono descendo. Quando o trono começa a descer, tudo que existe no céu aqui não é onde Deus mora, é o céu estelar, é o céu aonde tem as estrelas, a lua, as galáxias. Escutem, céu e terra, o que tem na terra, árvores, carros, tudo que existe aqui na terra. Imagine, o trono descendo, e nesse momento que o trono está descendo, todas as coisas do céu e da terra começam a fugir da presença de Deus. Imagina as pessoas, essas pessoas que estão vendo aqui, ó. Imagina as pessoas que vão estar lá, vendo tudo passando assim, correndo. Vendo as estrelas passando, as galáxias, vendo as coisas grandes passando, e elas estão pensando assim: vem cá, para onde nós estamos indo e por que isso está correndo? Nós estamos indo para lá e as coisas estão correndo para lá. Para onde essas coisas estão
doido. Essas coisas estão fugindo da presença de Deus. Vai ser tão grande, tão terrível, que a natureza, as coisas vão fugir. Não vão querer ficar perto. Fugiu de diante dele. Fugir aqui é fuga mesmo, irmãos. Não é se esconder, não é fugir desesperado e desenfreado. Quando o trono de Deus começar a descer, imagina as pessoas vendo árvores passando, vendo tudo passando, correndo. Mas nós estamos indo para lá e as coisas estão correndo para lá. Mas não dá, estou querendo voltar, mas as minhas pernas não conseguem voltar. Pois é, porque ali é Deus te arrastando até a presença dele. Não vai ter como fugir, não vai ter como escapar. Ele vai atrair você à presença dele. Já as coisas que Deus não quer perto dele, vai tudo fugir. Imagina estrela passando, lua, sol, Marte, carros passando, árvores passando, correndo a velocidade. Fugiu de diante dele. A terra vai sair debaixo do pé das pessoas. Porque tudo indica que esse julgamento vai ser no ar. Não tem terra e nem mais céu. Vai tudo fugir. E alguns estudiosos chegam a acreditar que as coisas estão se recolhendo para a destruição, porque Deus vai destruir a terra. Está escrito em Sofonias capítulo 1, verso 14, 15 e 16, que essa terra será destruída, uma destruição total e apressada pelo fogo do zelo de Deus. Vocês imaginem a cena. As coisas fugindo, correndo, e você indo na direção contrária ao encontro daquele que está no trono te esperando. E isso aqui é tão certo, como você deu essa última respirada aí agora. E eu digo para vocês aqui para encerrar: vocês estão prontos para encarar ele? Vocês estão prontos para encarar ele? Como é que anda a vida de vocês? Quando a justiça máxima dele, o martelo dele vai bater e vai condenar. Eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando: o trono, acertos de conta, juízo. E a minha vida está faltando juízo. Você tem que pensar. Vai ter um juízo e você está sem juízo. Vem na igreja quando quer, faz o que bem entende, vive aqui dentro, mas como se não vivesse, não tem comprometimento com Deus, não tem comprometimento com a obra, vem na igreja a hora que você quer, o dia que não quer não vem, está tudo certo, está tudo maravilhoso, eu sou dono do meu nariz. Deixa eu te dizer uma coisa: pode fazer tudo o que você bem entender, sabendo que um dia você vai ter que acertar conta com ele. Um dia você vai acertar conta com ele. Cada dia que ele te deu, cada centavo que ele te deu, cada fôlego de vida que ele te deu, cada ano de vida que ele te deu, ele vai acertar contas contigo. Semana que vem eu volto aqui nesse ponto onde eu parei. Das coisas fugindo de diante da presença dele. Fiquemos de pé. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e feche os teus olhos. E vi um grande trono branco. E vi também aquele que estava sentado sobre ele, que da presença dele fugiu terra e céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Eu quero que você pense agora: se você morresse hoje, estaria pronto para encarar o tribunal? Começa a viver uma vida, irmãos, consagrada. Começa a fazer a vontade de Deus. Deus não está de brincadeira. Não vai com a maioria está brincando de crente, brincando de igreja, brincando de pastor. Eu não estou aqui brincando de pastor. Feche os teus olhos por um minuto. Eu quero que você faça uma reflexão a partir de agora. Um minuto, para você refletir sobre a sua vida. E se você partisse agora, que contas você ia dar diante dele? Ó Espírito Santo. Alabandori canta labarraça. Aleluia. Precisamos de ver o trono. Eu quero convidar essa noite
a você se desafiar, convidar você a desafiar a você mesmo. E sair daqui hoje para mudar a sua conduta, mudar a sua forma de vida. E ver tudo que está na sua vida, que você sabe que Deus vai punir com rigor. Deixar a partir dessa noite. Deus quer atitudes. Eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, o que será, meu Pai, daquelas pessoas que não estão prontas para encarar esse dia? Estão vivendo a vida, desprezaram Jesus, pisaram no sangue dele, não se importaram com a igreja, não se importaram com a mensagem, não deram crédito. Porque o mundo aí fora, Pai, engana. Senhor, a tua palavra foi pregada e semana que vem eu vou voltar nesse assunto. É muita coisa, é muito forte para tentar falar em 30 minutos, meu Pai. E eu tenho certeza, Pai, que se eu fosse falar tudo aqui que eu teria que falar hoje, gastaria 1h30 ou mais. Domingo que vem, a metade dessas pessoas que estão aqui não viria. Porque sentem comichão nos ouvidos. E tu sabes, meu Pai, melhor do que eu. Por isso o Senhor, com a sua bondade, mandou que eu partisse a mensagem no meio, para que elas pudessem te conhecer. Toma essas pessoas em tuas mãos, meu Pai. Essa pessoa que não te aceitou ainda, essa pessoa que não aceitou Jesus para salvar a vida dele e dela, essa pessoa que não se arrependeu dos seus pecados, essa pessoa que está na igreja, mas está fazendo um monte de coisas erradas, meu Pai. Essa pessoa que está na igreja, mas não tem comprometimento, está na igreja e continua, meu Pai, nos vícios, enganados por Satanás. Faça essas pessoas se arrependerem, fugirem do pecado, do mundo, porque esse dia não tardará. Eu entrego a tua igreja em tuas mãos e peço que tu não me cobre o sangue dos que aqui estão, Pai, porque eu tenho dado o conselho